Irmãos, o tema que me foi proposto foi sobre o novo nascimento. Novo nascimento como uma condição para entrar no reino de Deus. Eu sei que a gente, nesse momento que a gente viveu de pandemia, a gente pensou muito nessa questão, pelo menos a maioria, penso eu, pensou nessa questão do reino de Deus, ou do reino dos céus. Porque nós estávamos num momento assim tão indefinido que a gente não sabia se ia ficar vivo ou se ia morrer, né? Muitas pessoas, é claro, se trancaram dentro de casa, né? Outras já foram mais afoitas, né? Já saíram e tudo, mas eu tenho certeza que na cabeça da gente tinha algo que fazia a gente pensar um pouco. E se eu morrer? Para onde eu vou? Né? Esse tema, portanto, para mim é um tema importante para nós, é um tema atual para nós. Porque, independente das circunstâncias, nós precisamos nascer de novo. Todos nós. E pensar em nascer de novo, nós precisamos pensar no conceito. A grande questão que quando eu fui convidado para falar sobre novo nascimento, era saber exatamente o que eu precisava trazer para a igreja. Porque novo nascimento é um conceito que todo mundo sabe, ou pensa que sabe, né? Ou pensa que sabe. E eu então disse assim, eu vou trabalhar esse conceito, porque pode ser que muita gente saiba, mas pode ser que muita gente tem dúvidas com relação ao novo nascimento. E eu pensei, quantas pessoas já tiveram uma nova oportunidade na vida? Levanta a mão só para eu ter ideia. Quem teve aqui uma nova oportunidade? Eu conheço várias pessoas que passaram por situações difíceis na vida. Meu irmão, por exemplo, ele foi assaltado e o assaltante deu 2 tiros nele. Foi baleado. E ele então foi para o hospital, graças a Deus, está vivo, é membro da nossa igreja lá, Igreja Batista Elohim. E eu cheguei para ele, rapaz, Deus está te dando uma nova oportunidade, né? E ele então, a partir daquele momento, penso que ele começou a refletir sobre a vida dele e o destino dele. Irmãos, nós muitas vezes confundimos novo nascimento com nova oportunidade. Talvez alguns de vocês que tenham levantado a mão tenham pensado, não, eu já nasci de novo, né? Eu nasci em Cristo, portanto Deus me deu uma nova oportunidade. Quem pensou assim? Ninguém pensou assim? Graças a Deus, né? Porque na verdade, novo nascimento não é uma nova oportunidade. Novo nascimento pode até nós colocarmos dentro desse contexto, mas não é, biblicamente você olhando, não é uma nova oportunidade. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto, o versículo de número 18 do capítulo 1 de Tiago, mas nós vamos dar um passeio aí pela Bíblia, alguns textos, e eu quero usar alguns exemplos bíblicos, para que a gente possa realmente entender aquilo que a Bíblia quer falar sobre novo nascimento. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar novamente? Pai querido, nós estamos aqui na tua igreja, queremos te pedir nesse momento, Senhor, que tu possas falar através do teu servo, que aqui está, para ministrar a tua palavra. Abençoa cada um dos presentes, fala a cada coração, e que o teu Espírito nesta noite, com liberdade, possa nos confrontar
com a verdade bíblica que foi revelada através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse conceito, queridos, de novo nascimento aparece no Evangelho de João. Talvez um dos textos mais usados para falar sobre novo nascimento tenha sido João 3, quando se pensa em Nicodemos, naquele diálogo que tem Jesus ali com Nicodemos. Mas então, quando você pensa em falar sobre novo nascimento, você tem que falar de quem gerou esse conceito, de onde veio esse conceito. Então, lá no Evangelho de João, a gente vai ver que ele é quem traz para nós essa questão do novo nascimento. E ali, em João capítulo 1, versículo 13, se vocês quiserem depois acompanhando, né, nós vamos ter alguns textos aqui. Em João capítulo 1, versículo 13, ele vai falar pela primeira vez sobre isso. É quando ali ele está falando que Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí ele diz no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Depois ele vai falar novamente sobre isso em João capítulo 3, no diálogo que ele tem ali com Nicodemos. No capítulo 3, versículo 3, ele fala novamente sobre isso. E ele então diz, a isto respondeu Jesus, ele estava ali na conversa com Nicodemos. Nicodemos chega para ele e diz assim, por que tu fazes essas coisas? Tu és mestre vindo de Deus. Era o conceito de Nicodemos sobre Jesus. Ele então, Jesus responde a ele, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Daí, entendo que tenha sido o tema, né, que veio hoje à noite para nós falarmos. Esta palavra, ou estas palavras no Evangelho de João, que está aqui escrito ou traduzido por nascer de novo, é que muitas vezes traz uma certa dúvida dessa questão. Porque o significado dessa palavra no grego significa nascer do alto, nascer de Deus. E naquele momento, mesmo que Nicodemos tenha entendido o grego, ele ainda teve dúvidas com relação a essa questão do nascimento, porque quando você passa a pensar em nascimento, logicamente alguém tem que ser gerado, concebido, né, para que possa nascer de novo. Mas todo o processo que você imagina, de certa forma, dentro da concepção humana, você pode fazer um link com a concepção espiritual daquilo que João estava escrevendo aqui. Então, nascer de novo é gerar, ou gerar do alto, ou gerar de Deus. Esse é o conceito. Quando você nasce de novo, você nasce de Deus, você nasce do céu. E aí, é que aquele texto em João capítulo 1, versículo 13, é que explica que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de quem? De Deus. Como é que Jesus define o novo nascimento? Jesus define o novo nascimento nessa própria conversa ali com Nicodemos. Lá no versículo 5 do capítulo 3 de João, Jesus vai definir o novo nascimento. Ele vai dizer, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então ele diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí ele vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, Jesus define o novo nascimento como nascer da água e o nascer do Espírito. E aí, a gente precisa então entender o que é esse nascer da água e o nascer do Espírito. Porque senão a gente não entende o conceito. Não é isso? Então, nascer da água, quando a Bíblia fala em água, ela está falando de purificação. Todas as vezes que a Bíblia fala dentro desse contexto da relação com Deus, quando fala em água, está falando em purificação.
Quer ver? Vamos ver aqui alguns textos. Efésios 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26, vocês sabem que é aquela analogia que Jesus faz do casamento, né, com o homem e o Senhor, né, Jesus o Senhor da igreja e o homem, né, o Senhor do lar. Ele ali então está falando que o Senhor se deu aos seus, né? Então ele diz, nesse texto ele diz, para que a santificasse, ele morreu pela igreja, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado, por onde? Por meio da lavagem de quê? De água, pela palavra. Então, há uma relação direta entre o nascer da água com perdão de pecados, com purificação, tá certo? Veja outro texto que está em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, vocês sabem que é aquele momento em que Moisés sobe para o monte, ele está 3 meses ali no deserto. Depois de 3 meses no deserto, ele sobe e fala com Deus, e Deus diz assim, olha, desce e diz para o povo se purificar, que eu vou falar com ele. Não é isso? E ali no versículos 10 e 11, veja o que o Senhor fala quando diz ali a Moisés. Disse também o Senhor a Moisés, versículo 10, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem o quê? Ele as suas vestes. E ele diz ainda, e estejam prontos para o 3º dia, porque ao 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então é uma relação direta da nossa, é um link direto ali da nossa relação com Deus. Para podermos ter uma relação com Deus, nós precisamos passar por esse processo, que é o da purificação. E quando ele fala, portanto, que nascer da água, como é que isso acontece? Nós vamos então entender isso quando João Batista começa a pregar. Quando João Batista começa a pregar ali no deserto, ele começa a pregar o quê? Arrependimento. Não é isso? Ele começa a pregar arrependimento. Arrependei-vos, né, porque está próximo, né, o reino dos céus. Então, o processo começa ali com um conhecimento do seu pecado, de que você é um pecador, de que você está distante de Deus, de que os seus caminhos estão levando a um distanciamento cada vez maior de Deus, portanto, longe de entrar no reino dos céus, e que você, reconhecendo isso, você precisa se arrepender para voltar novamente aos caminhos que o Senhor quer que nós venhamos a andar, para que alcancemos o reino dos céus. Então, João Batista, quando estava batizando ali no Jordão, ele é questionado pelos fariseus. Quem és tu? Tu és o Elias, tu és o Cristo. E ele então testemunha ali de Jesus. E ele ali em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a experiência que nós chamamos de conversão, arrependimento e fé. Quem passa pelo batismo das águas, naquele momento ali, ele está testemunhando publicamente do seu arrependimento, do arrependimento dos seus pecados, né? E ali está se testemunhando da sua conversão. O que é essa palavra conversão? Metanoia, eu acho que vocês já ouviram falar muitas vezes disso. Mas vocês sabem como é que Paulo chama essa palavra? Lá em Romanos capítulo 12, vocês sabem como é que Paulo chama? Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com quê?
pela renovação da vossa mente. Essa palavra que Paulo usa ali, transformai-vos, é metanoia. Metanoia é conversão. Ou seja, a gente não pode tomar a forma do mundo, porque conformar é tomar a forma do mundo, é você fazer aquilo que o mundo faz, portanto, não é viver em pecado, mas é transformar, é você não tomar e você superar, você ser, vamos dizer, superar, vencer o que o mundo está lhe oferecendo. Transformar aí é você renovar a sua mente para que você não ande conforme o mundo quer que você ande. E aí só tem uma forma de você renovar a sua mente. É através da palavra, não tem outra. Por isso aqui no texto diz que, lá em Efésios, que você tem que ser purificado por meio da palavra de água. Aliás, você tem que ser purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Porque é na palavra que a nossa mente vai sendo renovada. Tá? Então veja, irmãos, ali em Atos capítulo 8, eu estou usando muita ilustração para que vocês possam realmente entender bem esse conceito. Tá? Então tenha aí um pouco de paciência, que eu gostaria de sair daqui sabendo que vocês estão entendendo a coisa. Tá certo? Porque daqui para frente vocês vão ouvir falar do reino de Deus. Mas vocês têm que hoje sair certos de que para chegar lá, vocês têm que passar por esse processo aqui. Então vejam, lá em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, tem uma passagem que eu acho ali interessantíssima. E que a gente vai entender por que você precisa nascer primeiro da água e depois do Espírito. João disse assim: eu batizo com água, mas vem aquele o quê? Que batiza com o Espírito e com fogo. O Espírito com fogo é o batismo, é o juízo, na verdade. Né? Fogo, quando a Bíblia fala dentro desse contexto, está falando de juízo. Mas o batismo do Espírito, só quem pode fazer é Cristo. Só quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 13. Né? Nós só recebemos o Espírito quando nós nos convertemos, ou seja, quando nós passamos por esse processo de arrependimento. Quando aí então nós somos batizados, ali é o processo do arrependimento, portanto, o perdão, ali é o processo de purificação, e ali naquele momento da conversão, Jesus nos batiza com o Espírito. Como é que a gente tem certeza disso? Vários textos, Efésios, né, capítulo 1, versículo 13, mas esse texto para mim aqui, ele diz tudo. Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Que texto é esse? Esse texto é quando Pedro e João vão ali em Samaria. Samaria está acontecendo um avivamento tremendo ali em Samaria. Filipe está pregando, a igreja, né, as pessoas estão indo atrás de ouvir a palavra, estão se convertendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo... Está havendo um avivamento naquela região. E aí, então, Pedro e João vão lá saber o que está acontecendo. Quando eles chegam lá, tem algumas pessoas que foram batizadas, né, com água. Então, diz assim, a partir do versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E Pedro e João para lá, os quais, descendo para lá, oraram por eles que receberam o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse texto aqui, ele faz uma linha divisória entre batizado em o nome do Senhor Jesus, ali estavam sendo batizados nas águas. Mas eles não tinham sido ainda batizados, eles ainda não tinham passado pelo processo de conversão e aceitação de Jesus. Por isso eles não foram, eles conheciam a palavra através, né, chegaram até o batismo, mas eles ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, eles ainda não tinham recebido Jesus como seu Salvador pessoal.
E aí, naquele momento ali, essa questão de empunhar as mãos, muitas pessoas fazem uma confusão, principalmente igrejas de uma doutrina diferente da nossa, que entendem aqui que aqui é um outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, não é. Eles foram batizados com água, batismo de arrependimento, e nesse momento aqui, eles estão recebendo Jesus verdadeiramente ali, e a imposição de mãos é exatamente o momento em que eles estão recebendo Jesus e, portanto, batizados com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Nenhum outro pode fazer isso. Só Jesus. E naquele momento, portanto, eles receberam Jesus e ali foram batizados com o Espírito Santo. E aí a gente pergunta, quem deve passar por esse processo? Quem deve passar por esse processo de batismo das águas e do Espírito Santo? Aí vocês podem até me dizer, quem ainda não recebeu Jesus como Salvador? Não é isso? Quem ainda não abriu seu coração para Jesus tem que passar por esse processo de novo nascimento. Eu também acho. Mas existe na Bíblia 3 categorias de pessoas que a gente precisa entender que pode ser até que alguém, né, esteja enquadrado dentro de uma dessas categorias. A primeira realmente é aquela pessoa que nunca fez uma decisão, nunca fez uma profissão de fé, nunca fez uma decisão por Jesus. Né? A gente chama de descrente. Né? Descrente é aquele que a gente entende que nunca fez, né, uma decisão por Jesus, portanto nunca abriu seu coração, nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Não é? Mas existe uma outra categoria aqui que a Bíblia coloca. Quer ver? Vejam, quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um religioso. Nicodemos era uma pessoa que diz, a Bíblia abre em João capítulo 3, vocês vão ver que era um dos principais. Esse é um texto muito conhecido, talvez vocês nem precisem. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, portanto era um homem que fazia parte do sinédrio, daquela elite religiosa de Israel. Então um homem religioso, um homem praticante, religioso praticante. Mas ele não conhecia Jesus. Ele não havia passado pelo novo nascimento, porque Jesus disse para ele, você precisa o quê? Nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas existe ainda uma terceira categoria, que são aquelas pessoas que andam com Jesus. São aquelas pessoas que têm anos na igreja, que participam dos eventos da igreja, muitas vezes dos cultos da igreja, dos eventos, das atividades da igreja, mas ainda precisa passar por um processo como esse. Onde é que está isso, hein, irmãos? Tomé, irmãos, ele passou praticamente quanto tempo com Jesus? Quanto? Quase 3 anos com Jesus. Jesus apareceu para os discípulos. Tomé não estava lá. Ou estava? Sim ou não? Não estava. Aí também ninguém sabe onde ele estava, mas ele apareceu lá, não é? Ele apareceu lá e o pessoal dizia assim, Jesus veio aqui para nós. Jesus apareceu para nós, falou com a gente. E ele disse, acredito não. Se eu não colocar o dedo nas feridas de Jesus, se eu não colocar a mão na ferida lateral de Jesus, eu não acredito não. Sabe qual era a dúvida de Tomé? A dúvida de Tomé era o seguinte, aquele homem que foi crucificado foi Jesus. Mas o homem que apareceu aqui foi Jesus ou não foi? Essa era a dúvida dele. É o mesmo homem que foi crucificado, é o mesmo que veio aqui? Só tinha uma forma dele saber, sabe qual é? A lança lateral. Porque foi o único crucificado que teve a lança enfiada do lado.
Vocês já pensaram nisso? Não, né? Mas a única forma de Tomé provar que realmente era Jesus foi a ferida lateral da lança. Ele disse, se eu não colocar a mão naquela ferida ali, ó, não acredito não. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Né? E creu. Portanto, são 3 categorias. Será que vocês se enquadram em alguma dessas? Eu não sei. Né? Vocês sabem. Deus sabe também. Né? Eu não sei. Tá certo? Mas Deus sabe. E você sabe também. Por isso, irmãos, eu quero falar para vocês sobre essa caminhada para você nascer de novo. Certo? Rapidamente, eu sei que o tempo aqui, né, porque se eu for me expandir aqui, o pessoal diz na minha igreja, pastor, você fala demais. Eu tenho que ter controle, né? Mas é porque às vezes é tão empolgante o assunto que a gente vai mergulhando, 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 quando a gente pensa, né, já passou o tempo. Mas vejam, vamos voltar a Tiago capítulo 1, que foi o texto base. Tá? Tiago capítulo 1, diz assim, versículo 18, pois segundo o seu querer, nós somos gerados pelo quê? Pelo querer de Deus. Não é? Deus quer, essa palavra querer aqui usada em Tiago, significa, sabe o quê? É um querer deliberado. Ou seja, Deus quer e Ele deliberou sobre aquilo que Ele quer. Certo? Ele não apenas quis, mas Ele fez com que acontecesse. E o que moveu Deus a querer? Porque essa palavra também significa, sabe o quê? Vontade vinculada a afeto. Vontade vinculada a afeto. É isso que a palavra significa também. Ou seja, o querer deliberado de Deus, o que fez ele mover foi o amor de Deus pela humanidade, pelo homem. É por isso que ali está escrito em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse amor imensurável de Deus por todos nós, por toda a humanidade, por todos os pecadores, foi que fez com que Deus, Ele se encarnasse para tomar o nosso lugar e se sacrificasse por nós, dar a vida por nós. Esse querer de Deus foi um querer movido por esse amor imensurável, e nós não temos como medir o que Deus fez por nós. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, a gente tem que ter a percepção de que ali naquela cruz onde Jesus foi crucificado, ali estava sendo demonstrado a maior demonstração de amor que você possa imaginar. Porque Jesus não estava morrendo ali apenas por uma pessoa que ele se relacionava no dia a dia. Você é capaz de morrer pelo seu filho, não é? De dar a vida pelo seu filho. Você é capaz até de morrer pela sua esposa, ou a esposa pelo seu marido. Mas Jesus morreu por pessoas que ele nunca, fisicamente, como ser humano, nunca conheceu. Né? Porque Deus conheceu a todos antes da fundação do mundo. Então, Deus, o que Deus fez? Ele olhou para o homem não tinha condições de poder pagar a dívida que tinha com Deus, porque o salário do pecado é a morte, não tinha como cumprir a justiça de Deus, e ele disse assim: Deus, o homem não tem condições, então o que é que eu vou fazer? Eu tomo o lugar do homem. Porque Deus não podia reverter a sentença, Deus não é contra a palavra dele, ele já tinha dado juízo. Ele já tinha definido o juízo, então ele não podia voltar atrás.
E como ele não podia voltar atrás, e o seu amor imenso pelo homem, ele queria salvar esse homem, o que ele fez? Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o lugar de cada um de vocês. Ele tomou o lugar do mundo todo, de todas as pessoas do mundo. E ele nunca cobrou nada de ninguém. Foi um amor incondicional. Ele morreu primeiro. Ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou primeiro, é que nós podemos entender que o sacrifício dele foi um sacrifício vicário, tomou o nosso lugar. Por isso é que aqui quando o Tiago diz para nós, segundo o seu querer, ele está dizendo, segundo o seu grande amor por nós, ele nos gerou. Ele nos gerou. A segunda coisa que a gente percebe aqui é que nós somos gerados, aqui no versículo 18 diz, segundo o seu querer, ele nos gerou por onde? Por meio da palavra. Irmãos, há muitas pessoas não entendem como é que esse nascer de novo é pela palavra. Estão entendendo os passos? Você nasce de novo, você é gerado de novo, você é nascido de Deus pela palavra. E eu queria então, com os irmãos, pensar um pouco sobre isso. Por quê? Diferente daquilo que a gente pode se imaginar, por exemplo, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. A gente podia pensar assim, né? Se nós nascemos do alto, nós também, né? A gente é concebido pelo Espírito Santo. Embora, no momento da conversão, a gente recebe o Espírito Santo. Mas Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. É diferente. Nós somos gerados pela palavra. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas a fé, ela vem por onde? Pela palavra. Nós somos salvos pela graça, não é isso que diz Efésios lá? Efésios 2, versículo 8 e 9, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de quê? De obras. Portanto, aquele que pensa que fazendo boas obras está salvo, não está. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele então vai dizer em Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 17, ele diz, de sorte que a fé é pelo e ouvir de quê? Palavra. Então você é gerado pela palavra. Tem um texto que é muito usado, irmãos, principalmente pela doutrina reformada, de que Deus ele é soberano, e ele é quem conduz as pessoas para a salvação em Cristo e as pessoas para a perdição em Cristo. Desculpa se aqui, se vocês seguem essa doutrina, tá? Mas eu quero falar um texto aqui, que está em João capítulo 6, versículo 40. Esse texto aqui diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós vamos ler até o versículo de número 45, portanto segurem aí. Ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? E Pedro vai dizer assim, que Deus é longânimo, por quê? Porque não quer que ninguém se perca, não é isso? Versículo de número 40, passe para o número 44 agora, versículo de número 44. Estamos seguindo o texto de João, capítulo 6, que diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Eis aqui, tá? Ninguém pode vir a mim se Deus não trouxer. Mas como é que ele traz? Como é que ele leva até Cristo? Veja aí o versículo 45.
Está escrito nos profetas, e serão todos o quê? Ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e o quê? Aprendido, esse vem a mim. Então, irmãos, como é que nós somos levados a Cristo? Pela palavra, porque Deus nos ensina através dos profetas, por onde? Pela palavra. Então nós somos, né, aquilo que Paulo vai dizer que a lei é o aio que nos conduz a Cristo, porque a gente, através da lei, sabe que é pecador, nós somos transgressores da lei, portanto, qual é então a solução do homem se nós somos transgressores? É Cristo, então a lei que nos conduz a Cristo, a palavra é que dá, então, o direcionamento para que a gente possa chegar a Cristo. Por isso é que Tiago diz aqui, não é? Segundo o seu querer, esse imenso amor por nós, ele diz assim, nos gerou pela palavra da verdade, que é o evangelho aqui, não é? Para quê? Para quê? Está escrito aí? Fôssemos primícias. Primícias das suas criaturas, né? Então, irmãos, vocês sabem o que quer dizer essa palavra primícia aqui? Quem se arrisca? De máscara ou sem máscara? É tão ruim, né? Olha aí, como a gente não pode falar a ponta, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você sabe o que significa isso aqui? Ela não significa somente primeiros frutos. Todas as vezes que a gente lê a palavra primícias, o que é que a gente pensa? Primeiro, né? Por exemplo, os nossos dízimos e ofertas são as primícias, né, do nosso trabalho. Então, aquilo que a gente tira primeiro é aquilo que a gente dedica a Deus, não é? Melhor, primeiro e melhor. Mas você sabe qual é o sentido aqui, no grego, quando você olha? Você sabe o que é que significa? Eu vou dizer para vocês aqui. É também utilizado, era utilizado ali no Antigo Testamento, tá? Para a primeira porção da massa de farinha, da qual os pães sagrados eram para ser preparados. Sabe o que é que significa primícias aqui? Nós somos gerados para sermos separados para Cristo. Nós somos tirados do mundo. Nós somos desarraigados do mundo, diz Paulo ali em Gálatas. Nós somos arrancados com raiz e tudo desse mundo. E nós somos plantados no reino do seu Filho. Separado significa dizer que nós somos vocacionados para sermos o quê? Santos. Porque tudo que é separado para Deus tem que ser santo. No Antigo Testamento, até os utensílios do templo eram separados, só eram utilizados para o sacrifício, para mais nada. Então, quando Tiago está falando aqui, que no momento que a gente nasce novamente, que a gente é gerado pela palavra, ele nos gera para sermos o quê? Separados para Cristo, separados para Deus. Separados, ou seja, para uma caminhada não apenas de fé, mas para uma caminhada de santidade. Significa dizer que ao longo da nossa vida, nós vamos deixando aquilo que está impregnado em nós e que nos afasta de Deus. É como, irmão, vocês já viram um pneu recalchutado? Quando ele está soltando a borracha? Quem já viu aqui? Quem anda na estrada já viu muito, né? O que acontece com aquele pneu recalchutado que vai soltando a borracha? Hein? Vai batendo e vai soltando. Não é isso? Ele vai batendo e vai o quê? Soltando. E nós somos assim. A gente vai se batendo ao longo da vida, não é? Nós vamos sendo provados, nós vamos sendo
né, atribulados, passando por situações difíceis. Deus está nos preparando, amadurecendo. Diz Tiago que as provações é para o nosso amadurecimento. A gente vai crescendo, amadurecendo, para sermos maduros ao ponto de conquistarmos aí o reino dos céus. Tirando ao longo da nossa vida aqueles pedacinhos que ainda precisam ser tirados da nossa carne, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, para podermos assim merecer de Deus aquilo que Ele vai estar ali na porta. Entra, meu servo bom e fiel, né? E vem gozar aqui da vida eterna. E isso significa alguns privilégios. Tá? Quando nós somos separados, significa alguns privilégios. Quais são eles? Ou seja, primeiro, nós passamos a ser propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Né? Pedro vai dizer isso, né? Capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que significa isso? No Antigo Testamento, aliás, naquela época ali que Paulo estava escrevendo, na época de Jesus, naquele período ali, o servo, ele só podia servir a um senhor. Não podia servir a dois senhores. Tá? Então, ele não podia, por exemplo, estar servindo alguém e dizer assim, não, existe isso, né? Você está trabalhando com alguém e diz assim, e alguém pede para você fazer um serviço extra, você faz. Não tem? Não existe isso? Muitas pessoas fazem isso. Naquela época não tinha isso, não. Tá certo? O servo, o escravo, ele era escravo só de uma pessoa. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ou você é escravo da carne, do pecado, ou você é escravo de Cristo. Não tem outra opção. Tá certo? Então, esse privilégio, nós somos propriedade exclusiva de Deus, significa dizer que, sendo propriedade exclusiva de Deus, nós estamos debaixo do cuidado da maior autoridade do mundo. Que autoridade é essa? É Cristo. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra, não é isso? Nós estamos debaixo desta autoridade, tá? Cuidando de nós. Né? Então, não existe... O que ele quer dizer, na verdade, é que a gente não pode separar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Né? Então, Jesus é o Senhor, é Ele que está no comando. Nós temos que ter total e completa obediência, porque Ele é Senhor. Portanto, não é apenas Salvador. Muitas vezes nós aceitamos Jesus como Salvador, e os apelos normalmente são assim, não é? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mas não. O apelo que Pedro fez em Atos capítulo 2, qual foi? Receba Jesus como Senhor primeiro, Salvador depois. Por quê? Porque ele não pode ser seu Salvador se você não reconhecer Ele como Filho de Deus, portanto, como Senhor da sua vida. Por isso é que João está escrito, veio para o que eram os seus, e os seus o quê? Não receberam, porque não reconheceram Ele como Senhor. Não é? Então, irmãos, primeiro, estou acabando, viu, irmãos? O primeiro privilégio é nós sermos propriedade exclusiva de Deus. O segundo privilégio, sabe qual é? É aquilo que eu já falei, né? Você passa, portanto, sendo propriedade exclusiva, servir unicamente ao Senhor Jesus. E o terceiro privilégio é passar a viver em santidade e amor. Não é passar a viver em santidade e amor. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar exatamente com o tema. Porque nós somos gerados, sabe para quê? Está lá em João capítulo 3, versículo 3. Nós somos gerados para podermos herdar o reino de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus para sermos herdeiros de Deus, para sermos co-herdeiros com Cristo da vida eterna dos céus, do reino dos céus. O que a gente precisa entender é que o reino dos céus, ele se instalou com a vinda de Jesus. Né? Às vezes a gente olha assim,
o reino dos céus é uma coisa que está muito distante. Não é? E a gente olha para a frente porque é a esperança que foi colocada no nosso coração de vida eterna. Nós vamos morar onde? No reino dos céus. Não é isso? Muitas vezes a gente pensa que está lá no final da nossa jornada, mas ele já está aqui agora. O reino dos céus, ele foi instalado, ele chegou com o Senhor do reino, com o rei do reino, com o rei dos reis. Quem é? Jesus Cristo. Olha o texto que está aí. Mateus capítulo 12, versículo 28, estavam acusando Jesus, né, de ser demônio. Que ele expulsava os demônios. Ele dizia, está expulsando em nome do demônio. E aí, diz assim o texto, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, e era isso que ele fazia, o que é que diz o texto? Certamente é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. João Batista chegou, irmãos, João Batista batizou Jesus. Foi ou não foi? Batizou Jesus. No momento que ele batizou Jesus, o que é que aconteceu? Deus falou, eis meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu, né, como em forma de pomba, não é isso? E ali estava Jesus, a Trindade estava ali. E João viu tudo isso. Mas ele, quando estava preso, ele duvidou. Ele duvidou. Ele mandou seus discípulos lá. És tu mesmo aquele a quem nós esperávamos? Aí Jesus disse o quê? Ele estava curando ali cegos, coxos e tal. Os discípulos de João Batista estavam vendo. Ele diz, olha, diz lá para o João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam. Né? Foi isso que ele disse. Ou seja, chegou o quê? O reino dos céus. Com Jesus chegou o reino dos céus. E eu quero dizer mais uma coisa, só para encerrar, irmãos. O reino dos céus está ao nosso redor. O reino dos céus está aqui, no mundo todo, mas o reino dos céus está dentro de você também. Todos aqueles que nascem de novo, que nascem dos céus, que nascem de Deus, o reino de Deus está dentro de você. Vocês querem ver? E eu vou encerrar com esse texto. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Você quer o reino de Deus dentro de você? Você quer o reino de Deus inundando ao seu redor? Você quer vislumbrar o reino de Deus, onde um dia você vai estar chegando lá e Jesus na porta lhe recebendo, diz, servo fiel, entra no reino do teu amor? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto, precisa nascer de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, passar por esse processo de conversão, abrir o seu coração, para que Jesus seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você fizer isso, você nasce de novo. Você nasce de Deus, porque Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo de Deus. Você passa pelo batismo das águas, que é o arrependimento, mas passa pelo batismo do Espírito, porque Jesus vai fazer com que Ele faça morada na sua vida. Eu não sei quantos aqui já nasceram de Deus, já nasceram do alto. Mas se tiver alguém aqui, eu quero convidar você
para receber Jesus na sua vida, para abrir o seu coração e nascer de novo, para que Jesus possa então fazer morada e para que o reino de Deus comece a fazer parte, ou seja, você comece a fazer parte do reino de Deus a partir de hoje, a partir de agora. Se há alguém aqui nesta noite que sente esse desejo no coração de nascer de novo, de abrir as portas do céu, esse é o momento, porque Jesus está aqui convidando você para fazer parte do reino de Deus. Alguém aqui, levanta a mão, que eu quero orar por você. E queira nascer de novo, receber Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém, levanta a mão. Quero orar por você. Quando terminar aqui o culto, eu quero orar por você. Mais alguém?